Olá pessoal, então continuando nossa aula, vou recapitular um pouquinho dos tipos básicos de água farmacêutica. Nós iremos ver agora quais são as especificações desses tipos de água e quais são os métodos para a obtenção desses tipos de água. Então, a água potável, que nós já conversamos, é uma água que ela é proveniente da rede de abastecimento de água. É uma água que ela já passa por processos químicos e físicos antes de chegar até as residências, até a indústria. Ela passa por esse tratamento, ela é água proveniente para consumo, própria para consumo, e a partir dessa água, a partir da água potável, que serão produzidas os demais tipos de água. A água reagente, então, ela é produzida a partir da água potável e é uma água bastante utilizada na limpeza de materiais e de equipamentos. Ela é empregada principalmente para autoclave, banho-maria, histologia. Ela não é menos comum, mas ela também pode ser utilizada como recipientes em formulações farmacêuticas. Para a obtenção da água reagente a partir da água potável, é utilizada uma combinação de vários processos. Então, o mais comum é o processo de destilação simples, seguido de deionização, seguido de filtração. A filtração ela é a última etapa do processo, porque as primeiras etapas elas removem quase que efetivamente a maioria das partículas. Então, a filtração ela vai remover aquelas partículas que porventura restaram ainda, que não foram removidas nesses processos, ou ainda num caso muito improvável, por exemplo, de vestígios de bactérias, da proliferação de bactérias numa amostra. Então, é utilizado primeiro métodos mais eficientes e, por último, seguido de filtração. Essas combinações, a combinação dos processos, ela acaba tendo uma eficiência maior. Os processos, eles têm uma limitação na eliminação de algumas substâncias. Então, acaba que um acaba complementando o outro para obter uma água com as especificações de água reagente. A destilação, que é o primeiro método utilizado, destilação simples, é um processo no qual ocorre a vaporização e condensação de um líquido para purificar ou concentrar uma substância, né? Ou ainda para separar, por exemplo, uma substância volátil de outras substâncias menos voláteis. Por exemplo, para separar um óleo essencial de canela, é utilizada a destilação, que é uma substância que ela é separada de acordo com a volatilidade. No caso da água, nós utilizamos para purificar. Então, como que funciona? A água, ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, ela é vaporizada e em seguida ela é condensada, eliminando impurezas e purificando a água. Ela elimina quase que a total presença de matéria orgânica e não elimina matéria inorgânica. Então, aqui é um exemplo de um destilador industrial. Em laboratórios é utilizado bastante esse destilador pequeno. Essa parte aqui, ele é o melhor material que pode ser utilizado, é quartzo. E é um produto por estar pequeno, de fácil operação e de baixo custo. Esse é um de escala industrial, já para uma indústria, que vai fornecer uma demanda muito maior, né? Que vai precisar uma demanda muito maior de água reagente. As vantagens desse método é que ele remove uma grande porcentagem dos contaminantes, a qualidade microbiológica é alta, ele consegue eliminar grande quantidade, ele pode ser reutilizável continuamente, não é um processo que eu preciso interromper e preciso fazer pausas para parar. Ele é de baixo investimento inicial e principalmente de fácil operação. Uma das principais desvantagens é o grande consumo de água, então eu preciso de 20 a 30 vezes mais para produzir. Então, por exemplo, são usados para produzir 1 litro de água purificada, que é um exemplo de uma água reagente, é necessário 20 a 30 litros de água. Então, grande consumo de energia e não remove gases, requer manutenção regular para assegurar um bom desempenho. Então, todos os equipamentos também, claro, vão necessitar de uma manutenção regular.
A destilação ela é utilizada para a obtenção de vários tipos de água. Então, no caso da água de reagente, ela é utilizada primeiro passo, seguida de deionização e seguida de filtração. Aqui nós temos um exemplo de microfiltração. A filtração ela é um processo de separação que é utilizado em sistemas de purificação com uma barreira física. Então, é uma barreira que impede que contaminantes passem para a água. Então, ela vai eliminar contaminantes, partículas, micro-organismos que estão presentes na água. A diferença entre, por exemplo, microfiltração e filtração, ultrafiltração, outros métodos de filtração, são os diferentes tipos de contaminantes que eles podem ser removidos. Então, isso vai diminuir, vai variar com o tamanho. Então, a microfiltração, ela considera como filtros absolutos com diâmetros de poro de 0,1 a 3 micrômetros. Os materiais mais comuns feitos são de nylon e poliamida e baseiam-se no conceito de filtração em meio canular ou porosidade. Então, são barreiras físicas que vão reter substâncias que sejam maiores que 0,1 a 3 micrômetros. É um método bastante utilizado, ele já tem uma acessibilidade maior, ele remove uma grande quantidade de substâncias e de partículas. A microfiltração ela é geralmente utilizada como um método adicional, ela é empregada em combinação com outros métodos para obtenção. Aqui no caso da água reagente, ela pode ser utilizada a filtração só, ou eu posso usar a microfiltração, que é uma filtração com um diâmetro um pouco, com uma barreira física, com um diâmetro de poros um pouco menores, que vão permitir uma filtração um pouco mais aprimorada da água. Então, eu vou reter uma quantidade maior de substâncias. Aqui é um exemplo de um equipamento de microfiltração. E a deionização. A deionização, que é um processo intermediário, no caso da produção da água reagente, é um processo de purificação que vai utilizar resinas sintéticas para permitir a troca de íons H+, ou H- pelas impurezas da água. Então, a deionização é um método melhor ainda, que é um método mais aprimorado do que em relação à destilação. A água ela passa por um sistema contendo resinas insolúveis que podem ser aniônicas ou catiônicas. O que é? Se essa resina ela for catiônica, ela vai trocar os íons H+ por exemplo, íons sódio, íons cálcio, magnésio, substâncias como ferro, alumínio. Então, todas aquelas substâncias que estão presentes na água, elas vão ser trocadas pelos íons H+. Então, nesse processo de deionização, é possível eliminar impurezas da água, né, principalmente os íons catiônicos, e substâncias químicas inorgânicas, como ferro, alumínio, manganês, cobre, zinco, cálcio, e trocar pelos íons H+. E se a resina na parede do purificador ela for aniônica, é possível trocar os íons hidroxila, OH-, por ânions, que seriam os ânions de, por exemplo, cloreto, sulfato, sulfeto, nitrito, fosfato. Então, dessa forma, pela deionização, é possível eliminar principalmente substâncias químicas inorgânicas. O produto final dessas duas trocas é o H+ e o H-, que vai formar moléculas de água. Então, nada mais é que um processo de filtração bem eficiente, né? Que ele consegue eliminar bem, que vai conseguir eliminar bem as substâncias químicas inorgânicas e é uma tecnologia um pouco mais eficaz que a destilação. Em combinação, por exemplo, com a destilação ela vai remover a maior parte dos compostos orgânicos da matéria orgânica,
A deionização, ela remove toda parte da matéria inorgânica. Então, são dois processos que, combinados, associados juntos, eles têm uma efetividade muito maior. E por último, pode ser associada uma microfiltração ou uma filtração para eliminar as substâncias que ainda ficaram retidas, as substâncias que não foram eliminadas ainda por completo, se porventura restou alguma ainda. Então, esse é um processo bastante utilizado para a produção da água reagente. A deionização, aqui. A deionização, ou também ela pode ser chamada de desmineralização, porque ela vai retirar materiais, né? Ela, como a gente já falou, ela é composta de colunas de troca iônica, que são compostas de resinas, que podem ser catiônicas ou aniônicas, com um H+, ou com um H-. Então, se for H+, ela vai trocar por íons como manganês, cobre, zinco, níquel, cromo, cálcio, magnésio. E se for H-, por íons como clorato, clorito, cloreto, sulfato, nitrito. As resinas, ela absorvem esses íons, fazendo com que a água não apresente carga elétrica. Então, lembrando que nós já vimos que as substâncias químicas inorgânicas, quando elas estão presentes em grande quantidade na água, eles aumentam a condutividade da água. Então, eles têm uma carga elétrica e aumentam a condutividade. E essa condutividade, se ela estiver acima, por exemplo, de 1,3 micrômetros Siemens por centímetro, ela pode ser tóxica, ela pode ser bastante prejudicial para a formulação de medicamentos. Ela é uma quantidade considerada tóxica. E o deionizador, ele vai eliminar todos esses íons presentes na água, fazendo com que a carga elétrica da água seja nula, que a água não conduza mais eletricidade. Mas ele não remove material particulado e bactérias. Por isso, ainda há necessidade de conjugação de vários métodos para a obtenção dos tipos de água. Mas, fora isso, é uma tecnologia bastante eficaz e muito utilizada para a obtenção dos tipos de água e purificação. Então, ela remove sólidos indesejáveis, dissolvidos, remove gases ionizados dissolvidos que a destilação não removia, remove compostos inorgânicos com eficiência também, que a destilação não removia, tem baixo custo operacional, regenerável e fácil operação. Mas, em contrapartida, ela não remove material orgânico dissolvido nem material particulado, que a destilação remove. Não remove pirogênio e bactérias, e as resinas de troca iônica podem ser geradoras de outros contaminantes. Essa é uma preocupação que ela pode ser resolvida com controle periódico do equipamento. Então, é uma manutenção e validação periódica do equipamento para assegurar que ele esteja sem contaminantes e seguros. Então, é um método que, associado com a destilação, eles acabam se complementando para promover uma purificação melhor da água potável para água reagente, e ainda pode ser associado a uma filtração para reforçar, para tentar remover as substâncias e partículas que, porventura, ainda resultarem. A água purificada, então, é a próxima água. A água purificada ela é bastante parecida com a água reagente. Os métodos eles são basicamente os mesmos de obtenção. É uma água excipiente de formas farmacêuticas não parenterais. Ela é bastante utilizada como excipiente, enquanto a água reagente ela seria mais empregada. O nome água reagente ele é mais associado a equipamentos, principalmente para uso em autoclave, banho-maria. A água purificada ela vai ser utilizada principalmente como excipiente de formas farmacêuticas não parenterais, quer dizer que não são injetáveis, que são formas farmacêuticas de via oral ou, por exemplo, formulações magistrais como cremes, cosméticos. Pode ser utilizada também, vai ser para lavagem de materiais, preparo de soluções reagentes e para preparo de meios de culturas e análises clínicas e imunológicas. É uma água bastante utilizada na indústria farmacêutica, é uma das mais utilizadas. A água purificada ela é produzida a partir da água potável ou a partir da água reagente, sendo obtida pelo
combinação de dois sistemas de purificação. Então, eu posso obter ela a partir da água potável ou reagente. Então, essa água ela vai passar por um processo de destilação mais ionização. As técnicas de obtenção que são priorizadas são essas combinações de sistemas de purificação. Destilação simples, seguida de deionização e seguida de osmose reversa. A diferença aqui em relação à água reagente é a filtração pela osmose reversa. Aqui embaixo da osmose reversa ainda pode constar uma filtração que é para reforçar ainda mais, mas não tem muita necessidade para a obtenção desse tipo de água. Então, a destilação nós já vimos como funciona o processo, a deionização também. A destilação ela vai vaporizar a água e depois condensa, e a deionização ela vai eliminar íons catiônicos e aniônicos, né, da água, principalmente substâncias químicas inorgânicas, e em seguida ela vai passar pela osmose reversa. Então, vamos ver como que funciona essa osmose reversa. A osmose reversa ela requer uma pressão externa para que reverta o fluxo da osmose natural. Então, como que funciona a osmose? A água ela passa por membranas semipermeáveis e com propriedades especiais de retenção de íons, material orgânico e endotoxinas bacterianas. A osmose, normalmente, ela tem uma barreira, uma membrana semipermeável. Então, a água ela passa do gradiente mais concentrado para o menos concentrado. Isso seria uma osmose natural, uma osmose normal. Uma osmose natural. A osmose reversa acontece ao contrário. É aplicada uma pressão no meio mais concentrado para que inverta o fluxo de água. Então, a pressão é aplicada ao lado da solução salina mais concentrada e o fluxo de água ele vai passar para o menos concentrado através da membrana semipermeável. Aqui deveria ser o contrário, então a água na osmose natural, para ficar um pouco mais claro, a água é passada do estado de menor gradiente de concentração, que seria a água limpa, para o maior gradiente. Então, um fluxo natural seria a água passar desse lado da água limpa para cá, porque aqui é mais concentrado, aqui tem água salgada, mas a osmose reversa ocorre a inversão. É aplicada essa pressão na água salgada, que é a água que tem maior gradiente de concentração, aonde estão a maior parte dos contaminantes, a água que nós queremos purificar. É invertido então o fluxo de água devido a essa pressão aplicada. Aqui existe uma barreira semipermeável que vai aderir substâncias, micro-organismos, partículas, e aqui resta a água limpa passando, a água pura. Então, esse método de osmose reversa, ele retém de 90% a 99% da maioria dos contaminantes, principalmente eles, material orgânico, endotoxinas bacterianas e além de íons. Essas barreiras semipermeáveis, elas vão reter aqui, liberando a água pura para o outro lado. A osmose reversa, que é um exemplo de um sistema purificador de água, de osmose reversa. As membranas do aparelho, elas retêm os contaminantes iônicos ou não iônicos ou orgânicos que ficam retidos pelos poros das membranas. E essas membranas, comumente, elas são feitas de acetato de celulose ou poliamido. A osmose reversa, ela pode ainda ser seguida também de uma filtração, como eu já comentei, que vai ser um processo ainda para reforçar, são as moléculas que, porventura, substâncias, micro-organismos e partículas que não foram eliminadas no processo de osmose, que ficaram aderidas na membrana semipermeável e passaram para água pura, elas irão ficar retidas no processo de filtração. As vantagens da osmose reversa é o melhor aproveitamento da água, baixíssimo consumo de energia, ela retém compostos não iônicos, bactérias, vírus, pirogênios e muitos compostos orgânicos. É um método bem abrangente para a eliminação de substâncias e partículas. A desvantagem é que o equipamento para fazer a osmose reversa é um equipamento um pouquinho mais caro, mas assim, ainda não é tão caro para a indústria, é um equipamento que ele é bastante utilizado, e a diminuição da eficácia de purificação ela é diminuindo na presença de bactérias, materiais de suspensão e substâncias oxidantes. É um método extremamente utilizado também na indústria.
Aqui é um modelo de um equipamento de osmose reversa em escala industrial. O que encarece um pouco o equipamento é a necessidade de aplicar uma pressão externa, mas ainda é comumente utilizado, e como ele é muito abrangente, ele remove grande quantidade de materiais particulados, micro-organismos, o uso dele acaba se pagando, sendo bastante útil. E aqui é um exemplo dele de frente, aqui do outro lado, do equipamento de osmose reversa em escala industrial. Água purificada. Ainda na água purificada, depois da obtenção, então só para recapitular aqui, na água purificada, para obtenção, ela passa por destilação, que é o processo que nós vimos de vaporização e depois condensação, depois um processo de deionização, em seguido de processo de osmose reversa. Essa água purificada ainda, ela deve passar por testes físico-químicos e microbiológicos da água purificada no mínimo mensalmente, que são os testes para controle de matéria orgânica, matéria inorgânica e o controle microbiológico, o teste de COT, teste de condutividade química, o teste de filtração e as análises dessa água purificada, elas são terceirizadas. Isso aí é muito necessário, porque a água purificada é uma água que vai ser utilizada para recipientes, como recipiente de formulações farmacêuticas. É água que vai estar no medicamento, no produto final. Então, água que pode afetar a estabilidade, pode degradar o medicamento, pode gerar um efeito farmacológico indesejável se não estiver adequado. Então, é muito importante esses controles, esses testes físico-químicos, microbiológicos, que eles sejam realizados periodicamente. E ela deve ser armazenada por um período inferior a 24 horas e em condições que garantam a manutenção da qualidade da mesma, incluindo a sanitização dos recipientes a cada troca de água. No caso da água que vai ser comercializada, né? Da água purificada comercializada. Aqui temos um quadro de comparação da água potável em relação à água purificada. Então, o pH da água potável ele vai variar entre 6 e 9,5 e a água purificada de 5 a 7. A água potável, ela vai ter uma condutividade, mas uma condutividade maior. A água purificada, ela tem uma condutividade de 4,3. Em relação aos cloretos, na água potável vai ser menor ou igual a 200 mg por litro, e a água purificada eu vou ter eliminado já esses cloretos. Dureza também, menor ou igual a 500, a água purificada não tenho. E em relação à contagem de bactérias, na água potável é permitido ainda abaixo de 500 unidades formadoras de colônia, até 500. E na água purificada, no máximo 100 unidades formadoras de colônia por ml. Os coliformes fecais, ausentes em 100 ml, na água purificada ausentes também. Bolores e levaduras, ausentes também. Aqui só depois eu vou arrumar a condutividade da água purificada, ela vai ser nula, aqui tá ao contrário, a condutividade da água potável ela é um pouco maior e na água purificada ela é menor. Depois eu vou mandar os slides para vocês e já mando corrigido. A água ultrapurificada. Então, a água ultrapurificada é uma água que é a partir da água purificada, ela é uma água que sofre um processo maior de purificação, então ela apresenta baixa concentração de endotoxinas, uma concentração baixíssima. Então, aqui a contagem de bactérias, no caso da água purificada, ela é inferior a 100 unidades formadoras de colônia por ml, ainda é permitido. A água ultrapurificada, ela é um método um pouco mais específico, mais cuidadoso. Então, nesse processo de obtenção da água ultrapurificada, é utilizado a ultrafiltração, que tem a retenção de partículas de acordo com seu tamanho e carga elétrica. Então, são partículas muito pequenas, tão pequenas assim como como proteínas. Já vou falar um pouquinho mais para vocês da ultrafiltração. Então, assim, nós falamos que tem a filtração, tem a microfiltração e tem a ultrafiltração. A ultrafiltração ela é bastante similar ao processo de microfiltração, com algumas diferenças. Que a principal diferença é o diâmetro do poro, que é menor, de 0,1 micrômetros,
e precisão de operação a 0,7, 6,9 bar. A principal vantagem da ultrafiltração é a capacidade de separação de compostos orgânicos com elevado peso molecular, então de 1.000 a 500.000 gramas por mol, e capacidade de retenção de vírus. A desvantagem ela pode estar no custo das membranas que inviabilizam o investimento, pois corresponde a 30 a 35% da unidade. Então é um método muito mais sensível, que ela vai eliminar partículas tão pequenas, inclusive como proteínas e vírus. Aqui nós temos um exemplo dos processos de filtração. Então, a água bruta, ela é passada, por exemplo, por uma peneira, ela vai reter cabelos, que é um exemplo. Ela ainda passam vários contaminantes. Aí eu tenho um filtro normal, um filtro que seria um processo de filtração normal, e vou filtrar uma grande quantidade de partículas e micro-organismos. Mas algumas bactérias ainda ficam resistentes, elas passam dessa barreira para cá. Aí eu tenho o processo de microfiltração, que ela é bastante empregado, por exemplo, para obtenção de água reagente, ela impede a passagem de bactérias. No entanto, os vírus, como são partículas menores, eles passam, vírus e algumas proteínas. Então, proteínas das cápsulas virais dos vírus e outras proteínas. Então, ele passa do processo de microfiltração. Aí temos a ultrafiltração, que são membranas com poros extremamente menores, que são muito menores, na ordem de 0,1, 0,01 micra, e elas vão passar, eliminam, os vírus são retidos nessa membrana e a água passa apenas com sais dissolvidos. É um processo bem mais efetivo, né? Ele é realizado com utilização de membranas com propriedades de reter moléculas com massa molecular maior ou igual a 10.000 Daltons. Então, aqui tem uma proporção de escala, né, do grama, miligrama, micrograma, nanograma, picograma, femtograma, heptograma e depois o Dalton. Então, são moléculas extremamente pequenas, muito pequenininhas, que ele vai reter. Então, ele retém principalmente moléculas de DNA, proteínas e moléculas orgânicas. Por isso que a ultrafiltração ela consegue reter vírus e proteínas. É um método extremamente eficiente. Ela é a água ultrapurificada, então, que ela é obtida ainda, é água purificada, que é passada pelo processo de ultrafiltração. Ela é aplicada em situações mais exigentes, então, como controle de qualidade, limpeza final de equipamentos e utensílios, análise de resíduos, traços de materiais e inotoxinas em aparelhos como HPLC, que é cromatografia líquida de alta eficiência, e espectrofotômetro. É utilizado para métodos de análise que necessitam mínima interferência e máxima precisão e exatidão. Então, a água purificada, que é submetida a todos os processos, só vou recapitular aqui, água purificada que vai passar pelo processo de destilação simples, deionização, osmose reversa, ela vai sendo submetida a um processo de ultrafiltração, para que possa eliminar substâncias, micro-organismos ou partículas que porventura passaram. E esse processo de ultrafiltração, ela consegue eliminar principalmente vírus e proteínas, que são as menores moléculas possíveis. Então, é uma água bem mais específica, uma água mais purificada, com nível de purificação muito maior. Aqui um exemplo de uso. E temos a água para injetáveis. A água ultrapurificada é uma água um pouco mais cara também para a indústria, e a água para injetáveis também tem um custo maior. Então, quanto maior o processo, quanto maior é a quantidade de processos envolvidos, maior o custo para a obtenção dessa água para a indústria. A água para injetáveis era utilizada como recipientes na preparação de produtos farmacêuticos parenterais, enquanto a água purificada é utilizada na preparação de produtos farmacêuticos não parenterais, por via gastro ou preparações tópicas. A água para injetáveis é utilizada basicamente para produtos parenterais, produtos estéreis como colírios ou produtos que requeram controle de enotoxinas.
Ela vai ser utilizada também para limpeza e preparação de processos, equipamentos e componentes que entram em contato com fármacos ou medicamentos estéreis durante sua produção. Então, são medicamentos como colírios, são medicamentos como medicamentos de via injetável, parenteral, que eu tenho um exemplo de água para injeção, né? Essa água, a obtenção da água para injetáveis, ela passa por vários processos para obtenção. Então, ela passa pelo processo de destilação em aparelho de quartzo ou vidro, que é aquele processo de destilação simples inicial que produz água reagente, que produz água purificada, que vai evitar crescimento de micro-organismos. Depois disso, ela passa por um processo de ultrafiltração, seguido de osmose reversa. Então, é um processo de ultrafiltração que vai eliminar vírus, proteínas, e a osmose para eliminar ainda outras substâncias e partículas que porventura fiquem retidas. E ainda ela é submetida depois à radiação ultravioleta nos comprimentos de 184 e 254 nanômetros. Vai ocorrer oxidação de compostos orgânicos e ação germicida. Então, além dos processos que nós já vimos, como ultrafiltração, osmose e destilação, a água para injetáveis ela é submetida à radiação ultravioleta. Então, como que funciona? A radiação ultravioleta, basicamente o processo então é destilação, ultrafiltração, mais osmose reversa, seguido de radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta ela substitui o cloro, o ozônio e outros oxidantes na desinfecção da água. Ela é utilizada para desinfecção, gerada por lâmpadas de mercúrio. A radiação UV ela penetra no corpo dos micro-organismos e altera o código genético desses micro-organismos, impossibilitando a reprodução. Então, o comprimento de onda é 134 e 254 nanômetros. Então, ele vai ficar aqui, a radiação UV nesse espectro de onda. A água, que é um equipamentozinho, a água ela entra no equipamento, corre a entrada de ar. Aqui geralmente são lâmpadas de mercúrio que promovem essa radiação. A água, ela passa pelo processo de radiação. Aqui eu tenho saída de ozônio e volta, sai aqui para o misturador hidráulico e ele ocorre a liberação de água pura. Então, ela substitui o cloro e o ozônio e outros oxidantes na desinfecção da água. É uma água muito mais purificada. Como que ele age? Então, a ação do ultravioleta em micro-organismos, ele altera o código genético em bactérias. Então, ele altera o código genético, impossibilitando a reprodução dos micro-organismos. Então, ele tem ação bactericida, né? Não se reproduz e elimina da água. Então, nesse caso, eu tenho uma água uma água que passa por esse processo de radiação ultravioleta, uma água isenta de micro-organismos, que pode ser utilizada para via injetável e medicamentos estéreis. A comparação da água purificada, seria esse PW, com água para injetáveis, que seria uma água ultra purificada, ainda submetida à ação da radiação ultravioleta. Ela vai ser, então, água purificada, eu tenho pH de entre 5 a 7, que é uma água utilizada para produtos de via não parenteral, produtos produtos farmacêuticos que serão utilizados via oral. Então, produtos que eles passam pelo trato gastrointestinal e produtos de formulações tópicas. Esse tipo de água é utilizado nesses produtos. Essa água para injetáveis é uma água produzida a partir dessa água purificada, mas é uma água que ela é utilizada para preparo de produtos injetáveis, que são os produtos parenterais, e preparo de produtos oftálmicos, que eu preciso de uma água estéril. O pH das duas ele é constante, se mantém o mesmo, e a condutividade também, menor que 1,3 micrômeros Siemens por centímetro, que é a condutividade preconizada. O carbono orgânico total também, o limite é o mesmo, de menor que 500 microgramas por litro nas duas.
a presença de endotoxinas bacterianas não se aplicam na água purificada, não é aferido. Na água ultrapurificada, ele tem que ser menor que 0,5 unidades formadoras de colônia por ml. E as bactérias, quanto às bactérias heterotróficas, é permitido na água purificada menor que 100 unidades formadoras de colônia, e na água ultrapurificada, na água para injetáveis, né, que seria menor que 10 unidades formadoras de colônia por ml. A principal diferença entre a água purificada para a água para injetáveis é basicamente isso, na presença, na análise de bactérias. Então, é uma água que passa pelo processo de radiação. A ação ultravioleta ela vai alterar o código genético dos micro-organismos, impedindo a reprodução e causando a morte desses micro-organismos. Então, é uma água segura de uso para produtos estéreis, para produtos oftálmicos e injetáveis. Os pontos críticos para a obtenção da água. Então, esses são basicamente os tipos principais de água, os tipos básicos de água utilizados na indústria farmacêutica que nós vimos. Então, vou voltar aqui só um pouquinho. Se a gente estivesse na aula presencial, a gente voltaria mais fácil. Então, nós temos água potável, água reagente que nós vimos, água purificada, que é utilizada por via parenteral, água ultrapurificada e água para injetáveis. Então, a água reagente, produzida a partir da água potável. A água reagente ela passa pelo processo de destilação, deionização, seguido de filtração. Aí temos a água purificada, que é produzida a partir da água potável ou da água reagente. Vou voltar aqui. Na água purificada, que ela é produzida pelos processos de destilação, deionização e osmose reversa. Então, ao invés de filtração, ela é submetida posteriormente por osmose reversa. A água ultrapurificada é uma água que ela é produzida a partir da água purificada e ela passa, além do processo de osmose, destilação, deionização, por um processo de ultrafiltração para eliminar proteínas e vírus. E a água para injetáveis ainda, ela vai passar por passa por processo de ultrafiltração, osmose, destilação e ainda é submetida ao processo de radiação ultravioleta para ação germicida. Os pontos críticos para a obtenção da água. Então, para a obtenção da água tem que ser levado em conta a qualidade da água inicial, a qualidade da água que ela chega na indústria, a água potável, a qualidade dessa água potável, se ela tem muitos contaminantes orgânicos, como que ela está, se ela tem algum contaminante inorgânico, de repente contaminação por um metal pesado ou contaminação por micro-organismos, a qualidade da água a ser produzida e o custo de operação dos processos de tratamento. Tudo isso deve ser levado em conta para a obtenção dos tipos de água. O tratamento ele depende da qualidade da água de entrada e qual tipo de água se tem interesse. Então, ele pode ser feito uma pré-filtração, uma adsorção por carvão ativado, tratamento com aditivos químicos, esse que é feito na água potável antes de chegar na indústria, tratamento com abrandadores, também é feito na água potável, deionização, eletrodeionização contínua, osmose reversa, ultrafiltração, filtração com carga eletrostática, microfiltração, radiação ultravioleta e destilação. Estes são alguns exemplos, alguns nós vimos mais específicos, de processos que podem ser utilizados para a obtenção desses tipos de água. Aqui nós temos mais aí o carvão ativado. O carvão ativado é bastante utilizado em filtros, principalmente filtros caseiros de água. Ele é utilizado para remoção de compostos orgânicos e redução de cloro e pelo mecanismo de adsorção. Ele melhora o gosto, melhora o cheiro, o sabor da água também. Então, esses filtros elétricos, por exemplo, temos algumas marcas que fazem o filtro elétrico que é conectado na luz, eles são produzidos a partir de carvão vegetal ativado. Então, ele elimina compostos orgânicos sintéticos, outros contaminantes, como metais pesados e outros compostos inorgânicos. Ele ainda melhora o sabor. A água não tem sabor, mas é aquele gosto de água que a água potável
tem uma diferença mínima, ele melhora o odor da água também. E os outros tipos de purificação, né? Para citar alguns, temos também a eletrodeionização, que é uma deionização acoplada ao sistema de energia, a ozonização e a radiação UV que já comentamos. Então, aqui é um exemplo de ozonização com um gerador de ozônio, uma coluna de contato, que tem uma saída de gás e um frasco lavador. Então, ele elimina também o ozônio da água. A radiação UV, ela é geralmente utilizada em conjunto com a ozonização. As considerações, então, na escolha do sistema de purificação. Como que a indústria pode fazer essa escolha? Então, técnicas. Produz água da qualidade que necessito. Operacionais. Contém ciclos automáticos. Então, dentro de uma indústria, algumas questões importantes de gerenciamento, elas são levadas em conta. Então, eu preciso que o processo seja contínuo. Eu preciso aumentar, é necessário que se aumente a produção. Então, um equipamento, a técnica escolhida, ela tem que ter um ciclo automático, ela tem que ter um ciclo contínuo. O treinamento, o fornecedor oferece. Então, para escolher, por exemplo, um método, um equipamento, eu preciso ter um treinamento para que a equipe que vai operar, ela tenha bastante segurança e suporte por parte do fornecedor. A manutenção é simples ou complicada? De repente, assim, encaixe de peças, trocas, como que vai ser feita essa manutenção, caso o equipamento apresente problema, se ela é se por parte do fornecedor ele tem um suporte simples, rápido, efetivo, ou é um suporte que vai demorar, que vai ficar difícil. Às vezes a indústria adquire um equipamento muito caro e qualquer manutenção desse equipamento ela fica um pouco mais cara. A assistência técnica, ela é eficiente, ela existe, e principal, valor operacional versus o custo, né? Então, isso vai ser muito levado em conta na consideração da escolha do método de purificação. Além dos métodos, né, da escolha dos métodos que já são preconizados, são indicados para a purificação da água, a questão do custo, com valor operacional, manutenção, assistência técnica, treinamento, ela é muito importante, principalmente na parte da gestão da indústria. E o armazenamento da água purificada. Então, essa água purificada, ela tem que ser armazenada por um período inferior a 24 horas, não maior que isso. Os recipientes devem ser sanitizados a cada troca de água e os procedimentos escritos de manutenção e limpeza dos tanques. Então, eu preciso de POPs, de tudo, procedimentos operacionais padrão também. E a sanitização do sistema da indústria, ela pode ser feita por uma sanitização térmica, química ou com óxido de etileno para eliminar contaminantes. Pessoal, então, terminamos esse conteúdo. Eu vou disponibilizar esses slides para vocês também no formato de PDF. Vou estar disponibilizando esses dois vídeos e os slides em PDF. Nós teremos as aulas, o tempo de atendimento ao aluno. Vou estar disponível para vocês tirarem dúvidas também e vou estar encaminhando um estudo dirigido para vocês sobre esse conteúdo. O que é importante para mim? Que vocês tenham um entendimento desse conteúdo. Preciso que vocês entendam bem, compreendam. Então, eu preciso de um retorno de vocês, um feedback. Como esse conteúdo está sendo ministrado, essa parte da água está sendo ministrada de maneira online. Eu vou estar passando para vocês no Moodle um estudo dirigido para que eu possa avaliar se esse conteúdo ele foi bem compreendido. E qualquer dúvida eu vou estar à disposição também na hora do atendimento ao aluno, online, eu mando o link do Google Meet, vocês podem também estar me mandando e-mail, entrando em contato comigo por telefone, qualquer coisa que vocês precisarem. Então, é isso.
Aí em seguida eu já mando para vocês todo esse material. Obrigada. Tchau, tchau.